Bom dia, gente. Gente, vocês viram o Silas Malafaia por aí? Pois é. Ele está desesperado porque ele está vendo a possibilidade de ser preso. Xandão está nos cascos dele. Não porque ele chamou o Xandão de ditador de toga, de jeito nenhum do mundo. É porque ele é um criminoso mesmo. A Receita Federal está nos cascos dele porque quer que ele pague o que deve à Receita. E ele não quer pagar. Caloteiro, pastorzinho caloteiro. E aí ele pousa aí nas redes sociais dizendo que é um perseguido religioso. Tão perseguindo uma liderança religiosa. E é isso que eu sou, uma liderança religiosa. Estão me perseguindo. Diz ele isso. Só que tem se levantado pastores evangélicos para desmentir Silas Malafaia. E chama Silas Malafaia de mau caráter. E dizem, se existe um país que não há perseguição religiosa, este país é o Brasil. E aonde Silas Malafaia buscou essa de perseguição religiosa? O presidente Lula é quem mais incentiva as religiões, de maneira generalizada. Lula não persegue ninguém. E as igrejas evangélicas, então, se tem um camarada que beneficiou nos seus governos as igrejas evangélicas, esse cara foi Lula. Sabe? Os grandes movimentos religiosos das igrejas evangélicas neste país só existem por causa da mão, da caneta do presidente Lula. E aí Silas Malafaia, sabendo que a casa está caindo para ele, e toda a coja bolsonarista, de uma forma geral, ele apela e vai para o fake news, a mentira, dizer que Lula é um perseguidor dos evangélicos. Isso é um filho do cão, isso é um filho de Satanás, isso é um filho de Beuzebu. Sabe, como é que um pastor, sabe, que está no altar. Gente, o pior é que não teme, não tem temor de Deus. Porque, gente, Deus fala e fala profundamente. Porque nenhum profeta, nenhum homem de Deus se levanta para repreender Silas Malafaia. É porque ele não deixa. Dizem que quando os homens de Deus se levantam e diz assim diz o Senhor, ele cala a boca. O fim deste lixo é triste. Eu não gostaria de estar na pele de Silas Malafaia, este cheio de mungango dos infernos. Eu mesmo não perco meu tempo para ouvir Silas Malafaia, não perco meu tempo de jeito nenhum do mundo para ir na igreja de Silas Malafaia ouvi-lo. Gente, me dá nojo ouvir este lixo, esse bosta, esse nada, este Zé Ninguém. É isso que Silas Malafaia é. E ainda entra pela porta de mentira, de mentir, gente. E sobe no altar mentindo, gente. Dizendo que o presidente Lula está perseguindo ele, que Alexandre de Moraes está perseguindo ele, amando do presidente Lula. Gente, uma aberração do Satanás. Um lixo desse tem que ir para a cadeia já. Ainda bem que tem homens de Deus no mundo evangélico. E são muitos os pastores, os evangelistas, que têm se levantado e repreendido Silas Malafaia, convidando Silas Malafaia a se converter, a voltar, sabe, ao Evangelho de Cristo. Parar de idolatria, parar de mentira, sabe, de posar de coitadinho sendo infeliz, que mente, que comete crimes, que comete pecados. Mas ele está irredutível. Ele diz que é voz profética do Brasil. Só que ele profetiza, e as profecias de Silas Malafaia não se cumprem nunca. E significa que é um falso profeta.
mas continua falando. E o gado bolsonarista o ouve. Os filhos de Bolsonaro diz que Silas Malafaia foi o maior conselheiro de Bolsonaro. Será que foi mesmo? Bolsonaro tinha a caneta, tinha o cartão corporativo. Por isso ele atraiu tantos evangélicos bufas, interessados no cartão corporativo que estava na mão de Bolsonaro. Será que estes mesmos infelizes vão visitar Bolsonaro no presídio da Papuda? Isso eu pago para ver. Sabe? São traidores, são fingidos, são hipócritas. Eles querem mais é que Silas Malafaia, eles querem mais é que Bolsonaro se exploda, vá para a baixa da égua já. Sabe? E aí o Silas Malafaia pintou, bordou, disse e desdisse e agora está com medinho, porque ele está entendendo que neste país é cadeia para general de 4 estrelas, é cadeia para capitão, é cadeia para... Gente, tem cadeia para todo mundo, inclusive para Silas Malafaia. E pela primeira vez ele está com medo. Antes ele implorava para ser preso, para causar uma comoção. Hoje ele não tem certeza, se for preso, se a mulher e os filhos vai visitá-lo na cadeia. Tamanho é o estado de desgraça que Silas Malafaia está caindo. Espero que ele perceba isso antes e se converta novamente a Cristo Jesus, o Senhor. Porque Jesus não desiste das pessoas. As pessoas é que desistem de Jesus. É o caso de Silas Malafaia. O Deus de Silas Malafaia hoje ainda é Bolsonaro. Você está entendendo, gente? Aquela agressividade é prova disso. Aquela arrogância é prova disso. Sabe, quem tem o Espírito Santo de Deus e vive as coisas segundo o que diz a palavra de Deus, não tem o comportamento de Silas Malafaia, não tem as falas, não faz as falas que Silas Malafaia fala. Silas Malafaia precisa não só se converter, ele precisa de tratamento médico, ele precisa de tratamento psiquiátrico. Ele precisa passar na sessão de descarrego da Universal do Reino de Deus para que aqueles demônios se manifestem e seja assim expulso de Silas Malafaia, para ele enxergar o buraco que está diante dos seus olhos, sabe? E ele não vê. E vai cair dentro. E se não se cuidar imediatamente, sabe? A Papuda também está esperando Silas Malafaia. Lamentável, mas é isso que está acontecendo e vai acontecer.